E melhor ainda, terminarmos hoje à noite, né? Com esse estudo da palavra de Deus. Então, é muito gostoso poder estar aqui, estudando a palavra de Deus e aprendendo, né? Como ele falou, né? Instruindo e aconselhando uns aos outros, né? Mutuamente. É isso que nós fazemos aqui. Hoje nós vamos entrar no livro, tá? E eu quero ver se eu consigo, ó. Eu tenho um ajudante aqui, ó. Um ajudante aqui, se eu segurar, eu vou pegar esse cara aqui. Ó. Olha, um ajudante aqui. Hoje nós vamos entrar no livro, vamos tentar ver até onde nós vamos do capítulo 10. Só temos amanhã, né? Começamos amanhã de novo, de manhã, e vamos até o final da tarde de amanhã. Mas antes, eu quero com vocês, capítulo 1. Algumas coisas eu vou falar um pouquinho mais rápido, outras eu quero que a gente estude um pouquinho mais de atenção. Tá? Então, se você ler o capítulo 1, logicamente a carta, né, começa dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante isso, né? Paulo incluiu Timóteo, né? Interessante isso. Eu penso. E quem está realmente ditando aquilo lá é o Paulo. Né? Mas ele está junto com Timóteo. Timóteo era o seu companheiro de viagem, né? Desde a segunda viagem missionária, onde ele junto com Silas, ele passa por ali e leva o Timóteo junto, né? Não esse Silas também, outro Silas. Ele é companheiro de Paulo. Tudo. Paulo deixa ele em um lugar, ele vai para outro lugar. Quando Paulo estava nas suas viagens, ele precisou sair correndo. Ele deixa Timóteo lá, depois Timóteo se encontra de novo com ele, dá uma boa notícia. Eu penso que Paulo inclui o nome de Timóteo, porque ele é o companheiro de trabalho dele. Olha só que bonito isso, né? Interessante isso aí. Não é? Paulo dando ênfase, encorajando, levantando aquele irmãozinho que era um pouco mais jovem do que ele. Né? Interessante isso, né? Paulo e Timóteo, começando, Paulo, apóstolo de Cristo, pela escolha de Deus. Mostrando que a escolha dele foi um pouco diferente, não é? Da escolha dos outros 12, ou daqueles primeiros 12, né? Deixa claro aqui que ele foi escolhido pela vontade de Deus. Você conhece a história, né? Onde Jesus aparece para ele lá em Atos 9, e ele então é separado, né? É enviado para fazer um trabalho, principalmente entre os gentios. Nós falamos sobre isso ontem, né? E Timóteo está lá com Paulo. Nós não sabemos se ele está preso ou não. Provavelmente, eu acho que não estivesse preso, mas ele está ali como companheiro de Paulo, ajudando em toda a necessidade que Paulo tinha. Assim como esses outros irmãos que chegaram lá, que nós estamos vendo aqui, o Epáfras, né? Eu acredito que Epáfras não ficou preso ali com Paulo, mas ele estava ali ajudando. Paulo tinha uma certa liberdade na sua prisão em Roma. Ele não estava numa prisão, ele estava numa casa que ele podia alugar. A gente não sabe muito bem como era isso. Com certeza tinha um guarda ali, guardando a casa dele, né? E a gente entende, quando nós vamos estudar a carta aos Efésios, escrita dessa mesma época, Paulo menciona sobre a armadura de Deus, né? Eu penso que Paulo está olhando para os soldados romanos ali, a feita a casa dele. Capacete, a espada, né? O cinto, a bota, o escudo. Ele está preso. Ele tinha uma certa liberdade na sua casa. Talvez ele pudesse receber alguém e até ficar ali na casa dele, ajudando alguma coisa. Nós não sabemos muito bem sobre essa situação, mas a gente sabe que Timóteo está lá junto com ele. Tá?
E aí começa dizendo que os membros da igreja de Colossos são fiéis e santos. Olha só que interessante isso para nós hoje, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que estão em Colossos. São fiéis, são santos vivos. Quantos começos de carta nós temos, aonde o apóstolo Paulo começa da mesma maneira, aos santos. Santos são pessoas vivas, não são pessoas mortas. Né? Olha como o mundo religioso hoje inverteu as coisas. Né? Para muitas pessoas, um santo é uma pessoa que morreu já. Não, na palavra de Deus, os santos são vivos. São separados, é isso que a palavra significa, né? Separados do mundo para viver no reino de Deus e nesse contexto para estarem plenamente satisfeitos com tudo, né? Para terem um pleno conhecimento. Né? São esses os santos aqui, em Colossos. Pessoas vivas. Né? Duas palavras lindas no vocabulário do cristão. Paulo começa aqui, muitas vezes, começa e termina as suas cartas, né? Graça e paz. Finalzinho do versículo 2. Graça e paz. É o Senhor Deus que deu a sua graça e é Ele quem trouxe a sua paz para nós. Que palavras bonitas, né? Nós não vamos aqui falar muito sobre palavras no livro de Efésios. Eu vou citar algumas. Aqui nós temos duas. Graças a Deus que nós temos essa palavra graça. Né? Que palavra bonita. E a palavra paz. Interessante a palavra paz. Você pode pensar na palavra paz em várias línguas. Todas elas são palavras bonitas de se falar. Né? Paz. Ninguém fala paz assim, paz. Né? Você fala paz, não é mesmo? Em inglês, a palavra todas têm uma maneira gostosa de se falar, né? A palavra paz. Todo mundo precisa de paz. E procura ter paz. E Paulo começa a sua carta dizendo, Timóteo, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, os versículos de 3 a 8, Paulo, como em muitas das suas cartas, ele vai começar fazendo uma oração. Né? Ele vai começar elogiando. Paulo era um craque em diplomacia, né? Quando ele tinha que falar alguma coisa que precisava de correção, de algo assim, ele sempre começava elogiando. Né? Lembra em 1 Coríntios, capítulo 11, ele começa dizendo, olha, eu quero elogiar vocês. Por isso, isso e depois ele termina dizendo, isso que eu vou falar agora, eu não vou elogiar. Então, ele sabia como falar. E aqui ele vai fazer uma oração muito bonita. E na língua grega, esses 6 versículos, de 3 a 8, é uma sentença só. Olha só que coisa. Né? Se já é difícil, ou se já era difícil você ler o grego, porque era uma coisa muito, muito difícil de ser lida, a maioria, as cartas e tudo é escrito, era tudo letra maiúscula. Imagina você ter esse parágrafo enorme aqui sem uma quebra de sentença. Era uma sentença só, uma frase só. Né? E Paulo vai expressar sua gratidão pelo que Cristo realizou entre os cristãos no Colossos. Lembra do nosso contexto. Né? Cristo é tudo. E ele vai mostrar aqui tudo que Cristo realizou pelos irmãos lá em Colossos. E assim como o apóstolo Paulo,
Nós devemos ser muito agradecidos a Deus pelas bênçãos que nós temos. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer, não é? Nós pedimos, está certo. Pedir faz parte das orações. Bom, o Senhor Jesus ensinou isso. Mas agradecer também faz parte. Faz. Quantas vezes nós oramos e pedimos, mas esquecemos de agradecer? E aqui você vê uma oração de Paulo agradecendo aos irmãos Colossos por tudo aquilo que Cristo havia realizado na vida deles. Nós somos todos membros do mesmo corpo, devemos aprender a lembrar os outros. Devemos aprender a agradecer a Deus pelas bênçãos que todos nós recebemos. Mas, olha, quando um irmão ou uma irmã recebe uma promoção, a igreja toda deveria ficar alegre. Quando um irmão ou uma irmã recebe uma bênção material, vamos dizer assim, a igreja toda devia se alegrar com aquele irmão ou aquela irmã. Não ficar com inveja, com ciúme. Mas por que ele que vai? Não, não. Olha, nós somos membros do mesmo corpo. Quando um irmão recebe uma bênção, a igreja toda recebe uma bênção. Não é mesmo? Isso fortalece o corpo, fortalece a igreja. Quando alguém consegue, você sabe de alguém que conseguiu passar no exame, olha, isso é uma bênção para aquela pessoa. Mas a igreja toda devia estar agradecida. Né? Quando aquela irmã que estava orando tanto por aquele emprego, consegue um emprego, que bênção para ela. Mas é uma bênção para a igreja toda. Todos precisam se alegrar e agradecer a Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Não é para ele. É pelos irmãos lá em Colônia. E olha como é que Paulo mostra uma explicação tão lógica, tão ordeira, o que estava acontecendo, o que aconteceu com aqueles cristãos lá em Colossos. Olha que interessante. Versículos 4 e 5. Primeira coisa, eles ouviram o Evangelho. Olha lá. Vamos ver o 3 aqui. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Paulo está lembrando os cristãos de Colossos que eles ouviram o Evangelho. Parece que o Evangelho não era ativo. Nós já falamos sobre isso em Colossos, né? Ele foi levado por alguém, provavelmente por Epáfras, tá? Até a cidade de Colossos. Mas eles ouviram o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, o Evangelho. Primeira coisa que Paulo lembra para eles, depois que fala, vocês acreditaram, vocês ouviram, e vocês acreditaram. O versículo 4, nós já lemos, né? Olha, nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E nós sabemos, pela experiência, que é possível ouvir sem acreditar, né? Nós já falamos sobre isso. O Ele falou sobre isso muito ontem. É possível você ouvir, quando ele falou aqueles passos da escada, né? Sobre a fé, o primeiro passo. É possível você ouvir sem acreditar. Mas aqueles irmãos em Colossos, não, eles ouviram e tiveram fé em Cristo Jesus. Epáfras não levou essas pessoas a Cristo, depois as abandonou. Se foi realmente ele quem iniciou o trabalho, ele ensinou a palavra, eles ouviram e acreditaram. E depois, eles se tornaram fiéis.
a Cristo Jesus. Olha o versículo 6. A palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês. Olha lá, eles se tornaram fiéis. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. E o versículo 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Eles ouviram, eles acreditaram e eles se tornaram fiéis. Né? A fé e o amor que eles têm tem se ouvido disso por todo o mundo. Quando uma semente é plantada no coração bom, ela vai produzir fruto. E ela produz fruto no mundo inteiro. Olha que interessante isso. O mundo inteiro. Como uma semente é plantada no coração de alguém aqui em Manaus, esse fruto vai produzir e vai atingir o mundo inteiro. Porque alguém aqui em Manaus vai falar com alguém que está em outro lugar e vai produzir o fruto, ou alguém aqui em Manaus vai se mudar para outro lugar e vai produzir o fruto. Esse fruto se torna evidente no mundo inteiro. O amor é uma evidência da fidelidade a Deus. Olha só o que estava acontecendo com a igreja em Colossos. Já tinha acontecido, né? E Paulo está lembrando eles. Eles ouviram, eles acreditaram, a fé deles foi fortalecida, eles se tornaram fiéis, produzindo fruto. E Paulo deixa muito claro que a nossa esperança não está aqui nessa terra. Né? A nossa esperança está lá no céu. Aliás, a primeira carta de Pedro fala muito sobre isso também, né? Sobre aquela herança incorruptível que nós temos, né? Lá no céu. Aqui a herança acaba, né? O dinheiro acaba. Não sei se aqui em Manaus é posto lá em São Paulo, mas lá o dinheiro acaba. Né? A herança, se você não percebe, não sabe como aplicá-la, ela vai embora. Nós temos uma herança dos céus, que não há nunca, nunca. O nosso lugar está garantido. Olha o que Paulo está falando sobre os irmãos de Colossos. Olha, deixa eu lembrar vocês, em primeiro lugar, o que eu tenho orado por vocês. Eu agradeço a Deus em todas as minhas orações, porque vocês ouviram a palavra, vocês acreditaram na palavra, vocês estão produzindo fruto. Então, a sua fé está aumentando e vocês agora têm lugar nos céus. O Colossenses precisa de alguma outra coisa mais além de Deus? Nem entrou no problema aqui ainda, né? Mas olha como ele começa. Vocês já fizeram tudo. Vocês já têm tudo. A fé, o amor de vocês vai crescendo e olha, por todo mundo, ele fala aqui, né? Esse evangelho que chegou até vocês vai crescendo e frutificando e a fé de vocês vai aumentando e produzindo fruto. Vocês já têm tudo, Colossenses. Precisa acrescentar coisas àquele que deu a vocês tudo. Não precisa, não tem lógica, não faz sentido, né? Fazer isso. Esses 6 primeiros versículos aqui da carta nos encorajam a continuar a crescer, assim como eles lá, né? Aplicando para nós hoje. A produzir fruto para Jesus, a mesma palavra que deu vida para a nossa alma quando nós confiamos em Jesus no batismo,
vai continuar a alimentar a nossa vida até o fim. É a mesma coisa para mim e para você hoje. Nós já temos tudo. Este pleno conhecimento é nosso. Para que acrescentar qualquer coisa àquilo que é pleno? Não faz sentido. É óbvio que não faz sentido. É impossível. Mas quantas pessoas querem acrescentar algo àquilo que já é perfeito, né? Quantas pessoas, né? Nós falamos ontem, temos tantos exemplos ontem. Não, Jesus sim, não estou largando Jesus. Mas eu preciso de uma outra coisa, né? Eu preciso daquele meu amuletinho da sorte. Não, Jesus sim, mas eu preciso daquela oração, né? Jesus sim, que a gente pode dar um monte de exemplos. Nós já temos tudo. O apóstolo Paulo começa dizendo, nem chegou ainda a falar disso, mas ele já disse. Para que acrescentar alguma coisa? Não faz sentido, né? E aí, agora, a partir do versículo 9, realmente ele vai dizer que ele vai orar. No versículo 3, ele diz que ele sempre agradece a Deus. Nós estamos entendendo pelas orações dele. Mas agora, aqui no versículo 9, ele vai falar especificamente de oração, né? Versículo 9 ao versículo 12. E é muito interessante você fazer um estudo sobre as orações do apóstolo Paulo nas suas cartas. Quanta coisa nós aprendemos com as orações do apóstolo Paulo. Ele ora, como nós já falamos aqui, a favor dos outros, não a favor de si. Já falamos sobre isso ontem, né? Mas se eu estivesse na prisão, eu iria pedir para os colossenses, Colossenses, por favor, ora por mim aqui, né? Não aguento mais ficar aqui. É injusto. Eu estou fazendo aquilo que Deus está me pedindo. Eu estou numa prisão. É difícil a minha situação aqui. Olha, eu estava sem dinheiro. Ainda bem que o Afrodito lá, chegou lá de Filipos e trouxe alguma coisa que me faltava, né? Mas eu não estou muito bem aqui. Por favor, olha ao Senhor Deus que me tire dessa prisão. E vai orar em favor dos outros. Não sobre ele mesmo. As petições do apóstolo Paulo são sempre concentradas em bênçãos espirituais e não materiais. Né? E Efésios é um exemplo disso. Né? O cristão é um bilionário. Né? Você sabia disso? Todos nós somos bilionários, não em coisas materiais, mas em coisas espirituais. Não é? Toda sorte de bênçãos espirituais, toda, não está faltando nenhuma. E as orações do apóstolo Paulo são concentradas em bênçãos espirituais, não materiais. Não quer dizer que exista alguma coisa errada em orar em favor de coisas materiais. Não é isso, né? Nada errado com que você, como pai ou mãe da sua família, querer algo melhor para os seus filhos, né? Querer uma casa melhor, um estudo melhor, um carro melhor. Nada errado com isso, nada errado. Mas as necessidades espirituais são muito mais importantes. E é nisso que o apóstolo Paulo se concentra quando ele vai orar. E na oração, aqui nos versículos de 9 a 12, o apóstolo Paulo faz 3 petições, né? 3 pedidos a Deus. Primeira delas, ele ora em favor de uma inteligência espiritual. Já vimos muito sobre isso, eu acho que o versículo 9 e 10 é o tema da carta, não é? Né?
é o tema da carta aqui, né? Para você entender bem, você tem que entender bem os versículos 9 e 10. Eu falei ontem que no meu estudo, para mim, o versículo 9 é o esboço dos primeiros dois capítulos, o versículo 10 é o esboço dos dois últimos, né? Quando nós somos cheios do pleno conhecimento de Deus, nós vamos demonstrar isso de uma maneira prática, né? Como é que nós vamos viver? Como é que vai ser a nossa situação na nossa casa? Como é que vai ser a nossa situação no nosso trabalho? E vem a parte prática, é o versículo 10. Mas aqui no versículo 9, ele está olhando em favor de uma inteligência espiritual. Olha, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios, transbordantes, que não cabe mais nada. O pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha, eu oro para que vocês tenham uma inteligência, uma sabedoria espiritual. Os falsos mestres lá em Colossos, aqueles que estavam tentando, né, estavam ameaçando a igreja com aquelas ideias que falamos ontem, uma século 8, né, ameaças estavam querendo entrar em Colossos, esses falsos mestres, eles prometiam sabedoria, prometiam conhecimento, prometiam entendimento espiritual, se os irmãos em Colossos aceitassem a doutrina que eles estavam querendo colocar lá. Interessante isso, né? Mas Paulo usa as mesmas palavras, dizendo que o que eles precisavam era crescer na experiência que eles já tinham. Eles já tinham tudo. Tem que crescer. Como o exemplo que foi dado ontem. Quando um bebê nasce, ele já tem tudo, né? E ele, tudo que tem vai crescendo, lógico. Mas já está tudo ali. Já tem o coração, já tem o pulmão, né? Já tem os ossos, já tem a pele, já tem tudo. Então, eles já tinham tudo, mas eles tinham que crescer. Quando alguém nasce na família de Deus, essa pessoa nasce com tudo, porque ela precisa do seu crescimento para a sua maturidade. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para os irmãos em Colossos. Quando vocês entregaram a sua vida para Jesus através do batismo, vai falar isso no capítulo 2, né? Vocês já têm tudo. A plenitude de Jesus, toda a divindade, né? A plenitude da divindade que habita em Jesus, quando nós nos batizamos em Jesus, nós recebemos aquilo também. Agora, nós precisamos crescer. Nós já temos tudo, mas nós precisamos crescer. Não tem falta de nada. Quando alguém acha que precisa acrescentar algo, ou é porque não tem tudo, porque deixou de ter, porque tinha quando se batizou em Cristo, mas perdeu aquilo, porque não exercitou, né? Não quis, ou está dizendo que Cristo não é perfeito. Veja bem, é muito sério isso, né? É muito sério. Quando eu quero acrescentar algo, aquilo que Cristo ensinou, ou eu estou dizendo, eu não tenho a plenitude que o próprio Senhor Jesus diz que eu tenho quando eu sou batizado, ou eu estou dizendo que Jesus não é perfeito, eu tenho que acrescentar algo, né? Aliás, hoje nós estamos falando disso, né? Na nossa ida para o almoço, né? Nós temos aí várias placas de igrejas, né? Igreja restaurada. Nós temos que restaurar aquilo que já é pleno. Olha só o que as pessoas estão dizendo, né? A igreja do Senhor Jesus, que ele mesmo instituiu, derramou o seu sangue para comprar, precisa ser restaurada. E vimos uma outra também, né? Esqueci o nome lá, mas
A mesma ideia, né? Renovável, eu acho, né? Igreja, não sei lá, renovável. Tem que renovar aquilo que já é perfeito. Não faz sentido. Mas a primeira coisa que ele ora é para que os irmãos tenham essa sabedoria, essa inteligência espiritual, para que eles entendam que já tem tudo. Percebe? Naquele tudo. A palavra está cheia, né? Ou transbordar, aqui dentro da versão que você está usando, significa ser controlado por. Quando eu estou cheio de alguma coisa, eu estou sendo controlado por aquela coisa. Quando eu estou transbordando de uma coisa, eu estou sendo controlado por aquela coisa. Essa é a ideia da palavra. Então, a oração de Paulo é que esses cristãos entendam, né, que eles são controlados pelo pleno conhecimento de Deus, é isso que controla a vida deles. E se eles entendem isso, eles vão entender que não precisa de mais nada, além de Cristo. Além de Cristo. Mesma coisa para você também. A segunda coisa que Paulo menciona na sua oração, além de ele orar para que aqueles irmãos tenham uma inteligência espiritual para entender isso, ele ora em favor de eles terem uma obediência prática, uma obediência que evidencia, né? uma obediência com ações, que é o versículo 10, né? Olha lá no livro 10. E isso para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E digo isso para que vocês vivam de uma maneira digna. Os falsos mestres, de novo, eles ofereciam. Se você fizer isso que eu estou te dizendo, você vai ter um grande conhecimento. Mas eles não conseguiam ligar esse conhecimento teórico com uma vida diária prática. Ou seja, as suas palavras não combinavam com as suas ações. Jesus já falou isso sobre os fariseus, né? Vocês falam muito bonito, tá? Vocês colocam um peso grande em cima dos outros aí, mas vocês não fazem aquilo que vocês falam. Esses falsos mestres eram a mesma coisa. Eles ofereciam, mas a vida diária deles não batia com o que eles falavam. E Paulo está dizendo, olha, vocês aqui já têm tudo. Vocês têm que mostrar a sua vida prática. Capítulo 3 e 4. Como é viver de uma maneira digna de quem já tem pleno conhecimento, quem já tem essa plenitude. Conhecimento e obediência tem que andar juntos. Não adianta você conhecer e não obedecer. Não adianta. Não adianta. Jesus falou muito sobre isso, né? No final do Sermão do Monte, né? Quando ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha, a casa edificada sobre a areia, né? Não adianta ouvir sem praticar. Ouvir e praticar. Conhecimento e obediência. É estudar e praticar. É entender que eu já tenho a plenitude de Deus. Eu não preciso de mais nada além de Jesus. Ok, eu entendi isso. Agora, como é que eu vou viver a minha vida? Conhecimento mais obediência. Andam de mãos dadas. Você não pode obedecer se você não conhece. Tem como. E se você conhece e não obedece, não adianta nada. Está sendo como esses falsos mestres ou como fariseus, né? Tinha muito conhecimento, mas não obedecia. Não podemos amar com Deus se somos ignorantes da sua vontade. Tem que ter conhecimento. Mas tem que pôr em prática esse conhecimento. Obediência prática significa agradar a Deus, né? Servir a Deus como Ele deseja, conhecer a Deus melhor. Qualquer doutrina que isola o cristão das necessidades dos outros ao redor dele, não é uma doutrina espiritual.
Paulo vai falar disso. Ele fala, olha isso aqui, né? Olha, quando vocês cantarem, é instruir, é aconselhar uns aos outros. Como é que eu faço isso se eu estou isolado? Como que eu faço isso se eu estou em casa? Eu estou ouvindo ali o culto online. Como que eu estou instruindo e aconselhando? Qualquer doutrina que isola o cristão das necessidades dos outros ao seu redor não é uma doutrina espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Você conhece a história, né? De tirar um caminho de madeira ali do fogo, põe aqui do ladinho, ele fica queimando por um pouco de tempo, né? Acabou que ele apagou. Dentro da fogueira continua vivo, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala: nós somos pedras desta edificação espiritual. Todos nós somos pedras nessa edificação. Como é que eu posso ser uma pedra numa edificação se eu fico isolado? Não é possível. Para ser uma pedra numa edificação, eu tenho que estar com outras pedras. Senão, não é uma edificação, né? Nós precisamos estar atentos, estar perto uns dos outros. É obediência. Eu estou entendendo e eu estou colocando na prática. Em terceiro lugar, ele ora, né? Além de uma inteligência espiritual, além de eles demonstrarem uma prática, uma obediência prática, ele ora em favor de uma moral excelente. Olha, que é um problema de muita divisão religiosa, com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Uma moral excelente, não é Deus que nos dá esse poder, crescimento e maturidade espiritual, somente podem ser nossos se nós permitirmos que Deus trabalhe em nós. Ele já nos deu, mas eu preciso exercitar isso. Eu preciso deixar com que Deus faça essas coisas crescerem em mim. Às vezes, nós pensamos no poder de Deus quando ele abriu o mar. Está certo, né? Olha que grande poder. Quando ele levantou os mortos, já pensou se alguém conseguisse fazer isso hoje? Que grande poder. Quando ele multiplicou os pães, eu acho que alguma coisa semelhante acontece aqui, né? Nessa cozinha. Alguma coisa semelhante a isso. Mas olha que grande poder. A gente pensa no poder de Deus nessas coisas, ficar sério. Mas Paulo está escrevendo aqui sobre o poder de Deus, o caráter do cristão. Olha que grande poder que Deus nos dá se nós deixamos Ele nos ensinar a ter uma moralidade excelente, um caráter como Deus deseja, perseverança. Ele fala sobre esses termos aqui, né? Paciência, alegria, agradecimento. Olha o caráter que vem do poder de Deus. Perseverança, paciência, alegria, agradecimento. O poder de Deus é evidente na vida do cristão quando ele está vivenciando, quando ele está vivendo de uma maneira digna, através da sua paciência, do seu autocontrole, da sua alegria, da sua vida de agradecimento. E nós todos precisamos pensar, né? Nós estamos deixando o poder de Deus ser evidenciado na nossa vida dessa maneira.
Ou nós estamos agindo exatamente o contrário disso aqui, né? Sempre reclamando, sem alegria, sem agradecer a Deus, sem um autocontrole. Ele falou ontem sobre essa escada, ele usou a matemática dele, você sabia que ele era um professor de matemática, né? Então, ele fez a matemática dele de 1 mais 1, 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 mais 1. Igual 1. Essa é a matemática dele. Não é diferente da matemática do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo a escrever, né, a carta aos Gálatas, ele vai falar lá do fruto do Espírito Santo. Não são outros frutos do Espírito Santo, é outro fruto. E todos aqueles que você tem lá, também, você vai somando, mais um. É igual um. Não é que eu posso escolher, não, Deus me deu alegria, mas eu não tenho domínio próprio. Não, você não está deixando o poder de Deus se expressar na sua vida. Se você é uma nova criatura, antes você não tinha domínio próprio. Agora você tem. Você tem o Espírito Santo habitando em você. O fruto do Espírito é domínio próprio, é autocontrole, é paciência, é alegria. Olha, depois que eu me converti, eu consegui mudar isso. Olha, mas aquele vício eu não consigo largar. Bom, não está deixando o poder de Deus ser expressado na sua vida. Não está tendo pleno conhecimento. Porque se você tem o Espírito Santo habitando em você, o fruto do Espírito é autocontrole, é domínio próprio. Larga o vício, sim. Lógico. Olha, eu sou. Tem aquela expressão, né, que as pessoas falam: olha, eu sou muito velho, não dá para ensinar um cachorro velho tudo de novo. Né? Primeira coisa, nós não somos um cachorro velho. Né? Não somos. Né? Paulo que nasce torto, morre torto. Só se não for nascido de novo em Cristo. Aí sim. Não somos Paulo. Mas se é nascido de novo em Cristo, Paulo que nasce torto em direita, sim. Se não tinha autocontrole, agora tem. Se não tinha alegria, agora tem. Quantos irmãos e irmãs você conhece que chegam no mundo ao Senhor e você fala: bom dia. Bom dia por quê? Já acorda assim de manhã. Cadê a alegria? Cadê esse poder de Deus evidenciado na sua vida? O mesmo poder que dividiu o mar, que levantou os mortos, que explicou os pães, vive dentro de nós. Ele é evidenciado por essa plenitude. E nós vamos ver na prática o que significa isso. É mudança de vida. É perseverança, é paciência, é alegria, é agradecimento. É assim que nós estamos deixando o poder de Deus ser demonstrado. E Paulo está orando para esses irmãos aqui. Olha, a minha oração é que vocês tenham uma inteligência espiritual, que vocês tenham uma obediência prática, visível, que vocês tenham uma moralidade excelente. Antes era assim. Agora vocês vão demonstrar por essa nova vida, já que vocês têm tudo, como vocês têm que viver. Essa oração nós notamos, né? Precisamos de inteligência espiritual se nós vamos agradar a Deus. Precisamos de uma obediência prática no nosso andar com Deus. E o resultado de tudo isso é aquele poder dentro do nosso interior que vai levar a perseverança, a paciência, a alegria e a agradecimento. Assim eram as orações de Paulo. E as nossas? Como é que são? Senhor, me ajude, né? Preciso disso, daquilo.
Faça com que eu consiga eles, consiga eles. Olha como é uma oração de Paulo. Como é que estão a nossa oração? Capítulo 13 ao 20 é um trecho fantástico. Fantástico. Vou começar um pouquinho, nós temos 10 minutos. Com certeza não vai dar para falar tudo, mas eu quero que alguns dar uma vista nesse trecho, aonde Paulo vai mostrar realmente, né, que Cristo é tudo. Tantas vezes, já lemos isso, quantas vezes você vê na vida, todos, tudo. É isso mesmo, Paulo está dando uma ênfase aqui, ele quer que os irmãos lá entendam e se lembrem disso, para que essas falsas doutrinas que estão ameaçando a igreja vão embora, para que eles entendam que não precisa questionar nada a Cristo. Para mim, para você, o pensamento é o mesmo. Olha que trecho fantástico, né? Os falsos mestres, como os de hoje, nunca iriam negar a importância de Jesus. Né? Ah, Jesus sim, mas tem que ter outra coisa aqui. Eles não vão negar Jesus. Porque se negassem, Epáfras nem precisava ir atrás do Paulo, né? Epáfras sabia como resolver isso. Mas eles não estão negando, eles estão sorrateiramente entrando, dizendo, não, Jesus, sim, mas vamos acrescentar isso aqui, vamos acrescentar aquilo ali. Eles querem simplesmente tirar Jesus do seu trono. Dando a Jesus proeminência ao invés de preeminência. Tem uma diferença, né? Ah, é Jesus sendo igual a qualquer outra coisa. Como nós falamos ontem, né? Quantas seitas por aí aceitam Jesus como um bom mestre, um bom professor, mas nada mais do que isso. Ah, ele é igual àquele outro professor, né? Ele é igual àquele outro lá, que é o grande mestre. É somente isso. Não dão a Jesus a preeminência, né? A supremacia. É isso que essas pessoas estavam fazendo. Jesus, então, seria uma das muitas maneiras de se chegar a Deus. Isso é comum hoje em dia ou não? Sim, é lógico. Quantas religiões, e seitas e grupos aí, místicos e nem sei o quê, pregam várias maneiras de se chegar até Deus. Jesus pode ser uma delas aqui. Mas existem tantas outras, segundo eles, né? Era o que estava acontecendo aqui. E é isso que Paulo vai combater. Não existe nenhum outro lugar. Minha maneira de ver no Novo Testamento, que tem uma concentração de doutrina maior sobre Jesus que aqui nesse versículo. Muito bonito isso. Muito peso, né? Bastante coisa. E Paulo escreve, então, isso para mostrar que Jesus tem a primazia, ele é tudo, tem que ter a preeminência. Né? Jesus é tudo, não precisa de mais nada. Ele vai usar 4 argumentos que não tinham resposta. Olha, esses falsos mestres estão falando isso. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês aqui que não tem nem o que vocês falaram. Olha só, primeira coisa que ele mostra para ele, Cristo é o Salvador. Versículo 13 e 14. Olha comigo lá. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Primeira coisa que ele vai falar sobre Jesus. Jesus é o Salvador. O maior problema que o homem tem hoje em dia é pecado. Esse é o maior problema de todos, né? Aliás, todos têm esse problema, lembra? Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte.
todos os tempos. Nós pecamos, só recebemos salário, uma recompensa. Qual é? A nossa. O maior problema do ser humano é o pecado. Esse problema não pode ser resolvido através de uma filosofia, através de um mestre religioso, através daqueles falsos ensinos. Não tem como o pecado ser resolvido através desses falsos ensinos. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Não tem como. Pecadores necessitam de um Salvador, de alguém que tire o pecado deles. E olha o que Cristo fez, então, como o nosso Salvador. Versículo 13, né? A primeira coisa que ele fez, ele nos libertou. Olha lá, o versículo 13, né? Ele nos resgatou, nos libertou. Essa palavra significa resgatar de um perigo, ou seja, das garras do inimigo. O pecado nos colocava nas garras de Satanás. Jesus veio e nos tirou desse perigo. A segunda coisa que ele fez, além de ele nos libertar, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa palavra é usada para descrever a retirada de uma nação para outra. Né? Quando a nação judaica foi levada lá para a Síria, o Reino do Norte, transportou, é a mesma palavra usada aqui, ó, quando nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Conquistadores humanos transportavam pessoas derrotadas. Jesus transporta pessoas vitoriosas. Né? É a mesma ideia, só que uma ideia, no uso normal da palavra, transportava pessoas que perdiam uma batalha. Aqui, Jesus, o apóstolo Paulo usa a mesma palavra para dizer que nós fomos transportados porque nós ganhamos a batalha. Nós somos vitoriosos do pecado. No versículo 14, além de tudo isso, ele nos redimiu, nós temos a redenção através dele. Essa palavra significava soltar um preso. Nós estávamos presos no reino das trevas, mas Jesus nos redimiu, nos soltou de lá, nos libertou de lá. E a última coisa que Paulo mostra aqui sobre o primeiro argumento dele, né? Jesus é o nosso Salvador, ele nos perdoou. Nós temos o perdão dos pecados. Redenção, né? Libertação e perdão andam juntos. A palavra remissão significa cancelar um débito. Você sabe disso, né? Cristo cancelou os nossos débitos através de seu sangue. E quando nós reconhecemos o seu sacrifício, entendemos que através do batismo e imersão, nós entramos em contato com o seu sangue, né? No Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, né? O seu sangue limpa os nossos pecados. Cristo cancela a nossa vida. Olha que argumento fantástico de Paulo para dizer que Jesus é tudo. Primeira coisa que ele fala, vai falar quatro coisas aqui nesse trecho fantástico. Primeira coisa, Jesus é o Salvador. Não tem contra-argumento. Não tem. O falso mestre, o falso discípulo, tudo aquilo que estava querendo entrar, né? Judaísmo, nem sei o quê, outras coisas, filosofias orientais, tudo aquilo que nós vimos, nenhuma delas trazia um Salvador. Somente Cristo é esse nosso Salvador. Eu vou parar aqui por causa do tempo. Amanhã nós vamos ter o segundo argumento de Paulo. Além de ele ser Salvador, Cristo é o Criador. Ele vai mostrar aqui que Cristo é tudo. Eu não preciso de mais nada. Vamos parar aqui, então, já tem o nosso parte. Amanhã a gente retoma
Nesse ponto, vamos lembrar amanhã, né? Nosso horário começa às 9 da manhã. Nós vamos para a pedra dos 8 horas. Ah, ainda bem que Colossenses são só 4 capítulos, né? Porque se fossem 8, nós íamos até 6 horas da manhã. Olha o nosso hotel. Olha o nosso hotel lá. Olha, O nosso hotel lá. o que é essa foto aí? Nosso hotel. O próprio sistema. Aí eu achei que era algo daqueles